Pronto. Tudo bem? Vou falar uma coisa. Eu estou lendo aqui, cadê a Bíblia? Eu estava aqui lendo Gálatas, livro maravilhoso, maravilhoso. Eu não vejo, rapaz, todos os livros são maravilhosos, né? A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é assim, né? A palavra de Deus. Só por isso já é maravilhoso. Mas para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, nem todo mundo tem, sabia? Primeiro porque a maioria, a maioria é tímida. A maioria dos cristãos são tímidos. E é muito complicado isso. Tem até uma palavra, uma passagem, né? É dito isso, que os tímidos não herdarão o reino. Mas eu acho que tem a ver com essa timidez, é, que é uma timidez espiritual, entende? Timidez espiritual, de você achar que você é pequeno, é fraquinho, que não tem condição, que não tem capacidade. Isso de certa forma, é, você confia em quem? Você confia em quem para entender a palavra de Deus? Em você? Tem? Acho que isso até, de certa forma, é uma ofensa, né? Ao próprio Deus. Porque Deus não precisa da sua cultura ou da sua capacidade de compreensão para lhe ensinar qualquer coisa, né? Veja que os primeiros apóstolos, muitos deles eram pescadores. Não foi, Deus não precisou que eles estudassem nenhum tipo de seminário teológico para poder se tornarem cristãos, entendeu? Então, pare com isso, pare com isso. A verdade é a seguinte, que a nossa fé, né, ela se fundamenta quando nós ouvimos a palavra diretamente de Deus. Quando diz ali que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é ouvir diretamente de Deus, não é ficar ouvindo a palavra, mensagem de A, de B ou de C, não. Entendeu? Aí sua fé começa a se fundamentar quando você começa a ouvir a palavra, ou ler a palavra, ou se achegar à palavra, e permitir que o próprio Deus ensine a você. Entende? Então, esse ensinamento direto, ele vai fundamentando a sua fé. E o livro de Gálatas é um livro muito rico, ele é o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, dos das cartas de Paulo. Aí você pode dizer, não, a primeira epístola das cartas de Paulo é Romanos. Não, Romanos é a sexta. Estou falando na ordem cronológica, entendeu? Que para mim é a ordem mais crucial de nós lermos a Bíblia, para nós lermos leitura da Bíblia, é a ordem cronológica. Por quê? Porque a revelação de Deus, ao meu ver, ela é progressiva. É como a luz do sol, né? Ela nasce, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, a revelação é progressiva. Não é que Romanos tenha mais luz do que Gálatas, não é isso. É que a questão da fundamentação, entendeu? Então, eu entendo que a gente precisa seguir a ordem cronológica da palavra de Deus. Tá? História, né? Historicamente, ela foi a primeira epístola a ser escrita. Então, tem uma importância espiritual que vai lhe fundamentar na compreensão do que é o evangelho verdadeiro. E vou lhe dizer logo que o evangelho verdadeiro é o próprio Cristo ensinando a você. É o que você tem que aprender, é isso. Isso vai quebrar todo o conceito teológico, certo? Você não precisa de ninguém para lhe ensinar, meu irmão. Precisa, não. Minha irmã também. Ninguém para lhe ensinar. O próprio Espírito vai lhe ensinar. O próprio Cristo vai lhe ensinar. Que maravilha! Você precisa de algum mestre melhor do que esse?
Existe algum mestre melhor do que esse? O próprio Cristo ensinando a você? E onde está esse Cristo? Ele agora, desde que o momento, a partir do momento que você creu, né, que Cristo morreu pelos seus pecados e que você não precisa fazer obra nenhuma para ser salva, o Espírito Santo entrou em você. E esse Espírito Santo é o Espírito de Cristo também, é o Espírito de Jesus. Então ele vai lhe ensinar, entendeu? Vai lhe conduzir à realidade, como ele mesmo diz. E a sua fé vai se tornar genuína. Entende? A nossa fé não pode ser terceirizada. Você não pode ficar permitindo que a sua fé seja construída a partir da fé de terceiros. Não, senhor. Pare com esse negócio de nota de rodapé. Pare com isso. Você pode até usar para você tirar alguma dúvida aqui ou acolá. Mas não se baseie nisso. Se você se basear nisso, sua fé fica terceirizada. E ela não é fundamental. Não é uma fé fundamentada em Cristo, porque não é diretamente dele. E a fé genuína, autêntica, é aquela que vem diretamente da fonte, que é o próprio Cristo. Entendeu? E não por intermédio de homem algum. Não por intermédio de homem algum. Eu só vou ler esse versículo aqui, que diz assim, ó. Primeiro versículo do livro de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, deixa bem claro isso logo, para que a gente saiba o que é o Evangelho, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, diretamente, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá bom? Então, guarde isso e aplique isso e aproveite que você tem um mestre, você tem uma unção que lhe ensina todas as coisas. Aproveite, não seja tímido, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. Não seja tímido, não ache que você é fraquinho, que é pobre, que tem dificuldade, que não sabe isso, que não sabe e não entende as coisas direito. Você não precisa entender nada por você. O próprio Espírito lhe ensina. Abra a Bíblia e você vai ver. E abra seu coração também, em primeiro lugar. Um abraço.